A coach who knows the game can teach their team how to improve. But one who genuinely cares about each player You have what it takes. We got this. can inspire them to win. At Truist, we believe the same is true for banking. Because when you work with someone who knows a lot and cares even more, you're unstoppable. Truist, leaders in banking, unwavering in care. Start feeling unstoppable. Visit truist.com/care. Truist Bank, member FDIC, leading based on top 10 U.S. commercial bank. Stay warm and save every day. All in the Kroger app. Get 10 for $10 on select varieties of Kroger pasta, Starkist tuna pouches, or Powerade. Then get flavorful fresh Heritage Farm chicken split breast, drumsticks, or thighs for $1.49 a pound, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Eu estava achando tudo meio meloso naquela época, porque eu ficava pensando, olha a minha inspiração, é um bebê, minha filha, então está saindo tudo muito doce. E entender também a carreira do escritor, né, como carreira, sabe? Eu mesmo, eu vejo o que eu faço como carreira. Aqui é o Raik Tavares e tá no ar mais uma edição do Live com o Autor. Essa é a nossa segunda temporada. Nessa segunda temporada estou conversando com pessoas incríveis, escritores, agentes do livro, pessoas que estão engajadas no meio literário para trazer alguma informação relevante para mudar o seu dia a dia. Esse é o objetivo do Live com o Autor. E nessa edição eu converso com Tedi Correia. Ele é vocalista do Nenhum de Nós, é escritor, palestrante e hoje ele veio falar um pouco comigo da sua carreira como escritor e também, é claro, falar um pouquinho da música, falar um pouquinho do Nenhum de Nós. E nessa conversa você vai ouvir de tudo um pouco e vamos conhecer ainda mais o Tedi escritor. E já quero te fazer aquele convite especial. Aqui no nosso agregador tem um link para você apoiar o projeto. Então, se você curte muito Live com o Autor, acesse aí o link e faça a sua contribuição para você fazer esse projeto continuar andando. E claro, se você também puder compartilhar, mande para todos os seus amigos. Se você gostar muito desse episódio, compartilhe com todas as pessoas que você conhece aí. Coloca nas redes sociais, me marca no @Raik Tavares. E esse é o Live com o Autor que tá no ar. Mais uma edição. Curte aí e vamos lá então, claquete. Sou Tedi Correia, integrante da banda Nenhum de Nós, sou um dos fundadores da banda Nenhum de Nós, que começou lá nos anos 80, fez seu primeiro show em 1986. De lá para cá a gente vai completar esse ano 35 anos de carreira, com 18 discos lançados e DVDs, e desde 2010, eu acho, não, 2010, não, 2010, acho. Eu comecei a lançar livros e me envolvi mais com o meio literário, mas sempre fui um amante da literatura e também faço palestras também desde essa época, como uma coisa que começou justamente em função do livro e de frequentar eventos literários. Então hoje eu me considero músico, escritor e palestrante. Para a gente começar, eu já quero perguntar como é que está sendo, nesse momento de pandemia, está sendo para a sua criatividade literária. Para a literária, eu tenho feito mais observações, leituras e estudos para um livro que eu já comecei a escrever e que é voltado para o conteúdo das palestras, que são as pesquisas que eu venho fazendo sobre a música relacionada ao trabalho, a música relacionada ao rendimento, a música relacionada ao nosso cérebro, o que é que ela pode fazer por nós para melhorar o nosso equilíbrio emocional. Como pode ver, é um campo muito vasto e que exige muito estudo, né? E então esse ano, eu no final do ano de 2020, né, eu comecei já a trabalhar o livro mais concretamente, sentar e escrever. Algumas coisas de pesquisa eu já venho fazendo há muito tempo e agora então eu intensifiquei isso esse ano de 2021. Comecei 2021 acordando cedo para estudar e escrever. Então, na parte digamos assim, de romance, de poesia, as coisas estão um pouco guardadas, porque agora vai vir o lado mais, digamos assim, técnico do Tedi, né? Apesar que música, a gente também acaba trabalhando com o sensorial, com o emocional e tudo mais.
Teddy, eu também quero saber, cara, porque como escritor você tem influências, né? E quem são aí as suas principais influências como escritor? As pessoas que te inspiram. Porventura tem um prazo. E a Inês, que é minha esposa, ela fala, mas tu não vai trabalhar a música? Ou tu não vai trabalhar o texto? Ou tu não vai escrever alguma coisa sobre tu? Não tem que entregar isso. E eu falo, mas eu estou trabalhando. Ela não me vê anotar nada, não vê pegar o violão, não, ela não vê. E ela começa a ficar agoniada com o prazo. E eu falo, não te preocupa. Eu estou trabalhando. E é assim que eu funciono. Eu fico aqui, ó, e vai. Até que quando eu vou sentar, eu já percorri um longo caminho. E esse caminho, as idas e vindas, ao invés de ser escritas, rascunhadas, alguma coisa, elas ficam aqui dentro. Dentro do campo do rascunho mental, do projeto, do que vai ser. E quando eu vou sentar para fazer, eu já sei para onde eu quero ir. Esse é um método que eu já aceitei que eu funciono assim, entendeu? Tem uma história quem me contou foi o próprio Moacir Scliar, nosso imortal aqui do Rio Grande do Sul, que nos deixou, e que era um cara incrível nisso aí. Ele tinha que escrever um texto para o jornal, e ele estava na praia, no tempo que tinha aquelas lan houses, sabe? E ele já estava com o texto amadurecendo, assim, mas ele queria dar uma trabalhada nele. E ele chegou na lan house, e entrou, e quando ele foi sentar no computador, o dono da lan house falou, não, eu vou fechar daqui a 10 minutos. Daí ele olhou para o cara e disse assim, 10 minutos? Ele, eu vou fechar daqui a 10 minutos. Ele, não tem problema. Em 10 minutos ele escreveu o texto. E o cara ficou olhando para ele e mandou por e-mail. E segundo ele, acabou em 9. Ele demorou mais tempo para encontrar o e-mail e não sei o quê, e enviar do que qualquer outra coisa. Eu me identifiquei muito com isso, porque eu acho que é muito legal isso. Tu tem a máquina mais perfeita à tua disposição, está aqui dentro. Então tu elabora isso. Que nem o livro esse livro que eu estou falando da palestra, é um livro que eu tenho trabalhado muito ele aqui, porque ele exige esse processo de projeto, de partes, de enxergar o todo, que não dá para sair escrevendo assim, entendeu? Eu acho que ele tem que primeiro, a gente tem que dar uns passos para trás e ali reside um pouco do que ele vai ser depois. Então eu faço isso com a música também. A música fica aqui na cabeça, me perturbando, digamos assim, mas ela não está na hora ainda dela sair dali. E é muito comum de sentar e aí ela sai inteira. Jornais foi assim, foi caminhando na rua, toda ela escrita aqui, e quando chegou no estúdio, botei no papel só para não esquecer, já peguei o violão porque eu sabia como é que eu queria fazer a levada dela e saí pronto. Já que você está falando de música, que você tocou em algumas das suas músicas, eu tenho uma curiosidade muito grande. Tem uma música sua que eu gosto muito, e é a única música que eu não esqueço de tocar no violão, que é Julho de 83. Eu acho a história fantástica, eu vejo um romance ali acontecendo, sabe? Um drama acontecendo. Como é que surgiu, cara? Julho de 83, é uma curiosidade minha. Esse disco em especial, era um momento da minha vida muito peculiar e foi único. A minha filha tinha acabado de nascer, a Estela tinha acabado não, né? Ela estava naquela fase, quem tem criança ou conhece criança ou convive sabe como é que é. Que é um bebê, mas que já fica sentadinho. Mas que se tu empurrar com o dedo, ela está sentadinha. Se tu dar aquele empurrãozinho, ela cai e não consegue levantar. Sabe como é que é a criança assim, que ela está cabeça assim, aí para em pé, consegue ficar brincando, mas se ela se desequilibrar para trás, ela cai. A Estela estava nessa fase. E a Inês trabalhava, dava aula, ela é professora, né, na universidade, então ela se ausentava a grande parte do dia e ficávamos eu e a Estela. E aí, para eu poder trabalhar, eu colocava ela em cima da cama com os brinquedos e pegava o violão e ficava sentado perto dela. E ela se distraía. As primeiras vezes ela queria tocar no violão, depois ela se distraía com os brinquedos e tal.
Então a gente era parceiro o tempo inteiro ali. Ali nasceu, eu não entendo, ali nasceu Amanhã ou Depois, ali nasceu Notícia Boa, nesse ambiente. E Julho de 83, ela tem uma inspiração na história, na minha história com a Inês. Mas não exatamente em termos de fatos, assim, né? Ela não é muito fiel. Ela retrata mais um ambiente do que de uma história propriamente dita, né? De coisas que realmente aconteceram e que eu tinha, como elas não estavam conectadas de um jeito assim lógico, eu agrupei, entendeu? Um encontro, o local, as minhas memórias, né, em relação a isso, e memórias que estavam associadas aos primeiros momentos que a gente conviveu. Mas, enfim, eu fiz um trecho da música, os primeiros versos, e fui até o refrão. Depois eu achei que estava muito meloso. Eu estava achando tudo meio meloso naquela época. Porque eu ficava pensando, olha a minha inspiração, é um bebê, minha filha. Então, tá saindo tudo muito doce e tal. Eu ficava meio... Aí, em julho, eu achei, nessa aqui eu exagerei. Essa aqui eu acho que eu adocei demais, né? Mas, quando chegou a noite, a Maria Inês estava preparando alguma coisa pra gente comer e tal, e eu peguei o violão, toquei um trecho, e ela falou, nossa, que música linda. Eu falei, não, tá muito doce. Ela, não, tá linda essa música, já tem nome, não sei o quê. Eu falei, não, ela tá na metade. Ela, então termina. E aí o que eu fiz foi isso. Então, por exemplo, o dizer que era julho de 83 tem mais a ver com a questão fonética do 3. Não foi em julho de 83. Mas foi naquele período vasto de tempo entre o início e o final dos anos 80, onde a gente ia nos shows, onde a gente se vestia com a roupa estilo New Wave, e que às vezes a pessoa ficava extremamente desconfortável com ela. E isso aconteceu com a gente, que a gente foi assistir um show do Paralamas num lugar que tinha aqui em Porto Alegre, que era o Circo Voador, inspirado do Rio de Janeiro, e eu botei uma roupa muito New Wave. Só que ela era muito desconfortável. Ela era de tecido sintético, a camisa, eu suava horrores, entendeu? E tinha coisa de querer botar uma gravata, porque fazia parte dessa história. Então, não fosse a roupa que eu vestia, naquele estilo New Wave, quem sabe eu conseguiria chegar perto, não é o perto físico, assim, mas eu me sentia mais à vontade. A fotografia de um velho filme francês é que havia um cinema que a gente frequentava muito que passava os filmes alternativos franceses. Então, os cartazes eram fotos, né, dos filmes franceses. Então, eu retratei essa época, assim, entendeu? Só que eu concentrei tudo como se fosse um acontecimento único, né, para ganhar força de narrativa, né? Então, eu acho que foi bem sucedido, porque é uma música que até quem não nasceu nem perto de... Não era nem nascido, aliás, em 83, se sente próximo dessa música, se sente conectado com ela, né? É igual agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde os casais ali estão fechados e o índice de violência doméstica só cresce. Há muito tempo atrás, nenhum de nós já falava disso no rock and roll, já gritava isso, né? Já usava-se, né, da sua voz, né, a ser a voz dessas mulheres, né? Como é que surge essa música também? A poesia dessa música. Pois é, aí tu vê que isso é uma coisa que até hoje é uma coisa que eu acho que a gente tinha que ter um olhar crítico sobre como se avaliava, digamos assim, certo tipo de coisa naquela época. Eu vi muitas bandas assim, e não tem nada errado, eu só estou fazendo uma constatação. É banda que, vamos lá, de dois discos até, que teve uma história, mas que conseguiu expor assim, seu trabalho em uma música. E eram de um estilo mais panfletário, entendeu? Coisas que a gente ouve hoje, assim, e elas são meio datadas e tal. E o Nenhum sempre, nas coisas que eu escrevi, eu tinha uma preocupação que eu acho que elas se mostraram mais perenes e de um olhar, não que fosse um grande privilégio, mas um bom observador, né, do que estava acontecendo.
E a Camila, que é uma música de 1985, foi lançada em 86, ali o nosso primeiro show, aliás. Não tinha Camila no primeiro show, né, em 86. Ela já olhava uma questão que era um fato que me havia sido narrado de uma menina que estava sofrendo de uma relação abusiva e que nós três da banda, na época, avaliamos imediatamente que era necessário falar sobre isso. Ou seja, o nosso olhar era um olhar mais sintonizado com uma questão humana e que fez tanto sentido que até hoje se fala, como tu mesmo constatou. Então a gente pegou alguns elementos e é interessante que muita gente não tinha se ligado ainda. Tem muita gente que descobre o que a Camila fala quando eu falo sobre isso, por exemplo, na vergonha do espelho, naquelas marcas, nos olhos insanos que passavam o dia a me vigiar, às vezes peço a ele que vá embora. Toda a história narra uma relação abusiva e que chegou às portas da violência por causa das marcas e tudo mais. E isso foi em 1986. Então, quando eu digo que na época se fazia, as pessoas abraçavam como se fosse a verdadeira atitude, entendeu? A atitude panfletária. Eu acho que a gente mostrou que o olhar humano ele é mais duradouro, ele persistiu como uma questão relevante até hoje, tanto que tem várias músicas que a gente fez com paixão, que em 1992, na verdade em 1990 a gente falava do Cazuza em relação à AIDS, em 92 tinha uma outra música que falava, que é Compaixão, que fala disso, né? Primeiro eles pedem perdão, depois perdem a paciência, o próximo passo, pequenos pecados esquecidos estão depressa quanto feitos, não sei o que, é tudo desse universo. Ou Jennifer, que a gente fez e que fala da violência urbana contra os LGBTQ+, e tal, que era uma pessoa que nos finais de semana era o Claudinho que virava Jennifer, e que ela foi vítima de violência urbana e tal, e é um tema que a gente falava e as pessoas não, nenhum Aí nos confundiam com banda que tinha o seu trabalho calcado no humor, que eu não tenho absolutamente nada contra também, mas era uma avaliação completamente equivocada. Nenhum de nós não era isso, nunca foi. Entendeu? A gente é muito consciente assim do que a gente escreve e tal, e tem canções leves, tem canções românticas, tem canções que se debruçam sobre a questão afetiva, né? Mas eu acho que, para ser bem honesto, acho que a gente foi injustiçado nos anos 80 por nos considerarem que as questões que a gente falava não eram tão importantes, e o tempo mostrou que a gente estava certo. A última live que eu fiz aqui, a última conversa que eu fiz foi com o Miguel Sanches Neto. Eu perguntei para ele por que não se existia tanta tradução dos livros brasileiros, né? Aí ele me respondeu o seguinte, que os livros não são tão traduzidos porque os governos querem mostrar um país muito bonito, um país muito lindo, um país muito perfeito, né? E que não é a realidade do país. E a literatura, ela não tem essa função de mostrar somente o belo, né? Ela tem a função de ser provocativa, de tirar as pessoas de dentro da caixa, né? De fazer elas pensarem e ver outras óticas. Você concorda também com isso? Mas eu não tenho nenhuma dúvida. E eu acho que a nossa literatura ela é um espelho da nossa sociedade, ela é um espelho da nossa história. Tem trabalhos incríveis sendo feitos voltados para essa necessidade de retratar o momento histórico que a gente vive, e que eu entendo que às vezes não são tão traduzidos. E até vou te dizer uma coisa, tá? Tem a questão do governo, mas eu acho que tem até um pouco de preconceito, às vezes, dos editores de fora em relação aos escritores brasileiros. Porque tem escritores incríveis que não conseguem que suas obras sejam lançadas lá, às vezes simplesmente porque são brasileiros. Entende? E eu tenho certeza que essa dificuldade é bem menor para um escritor europeu. Sim. Então, vejo como uma questão a se refletir, mas eu tenho até uma dúvida para saber, por exemplo, o quanto se lê autor brasileiro em Portugal, porque os autores portugueses eles estão sendo super bem recebidos aqui no Brasil, né?
e estão sendo Sim. lidos aqui no Brasil, né? Autores incríveis que Sim, merecem mesmo todo o apoio do público leitor, né? Mas será que lá os autores brasileiros são também recebidos? São lidos? E será que o público europeu está interessado no que é, além da propaganda oficial, né? Tem autores que eu acho que mereceriam. E tem uma coisa aí, até uma coisa que eu não sei, aí eu te pergunto, porque existem algumas revistas literárias que elas ajudam nisso, que elas traduzem algum conto, algum trecho e tal. E eu não sei se essas revistas não fazem esse trabalho também lá. Deveria existir sim. alguma espécie de intercâmbio entre os autores brasileiros, principalmente com essas revistas e com essas coletâneas, assim, sabe? Para tentar fazer com que isso chegasse lá. Realmente eu te digo que é um universo que para mim deve ser muito semelhante à música, porque fora os grandes autores e grandes compositores e tal, eu imagino que seja difícil para a gente encontrar algum disco de música brasileira fora daqui. Agora não se encontra disco, porque também ninguém mais compra, né, disco. Mas eu me lembro de procurar, assim, e a coisa mais nova que tinha era Marisa Monte, então. Era bem difícil, né? Sim. Na França, né, na França tem uma editora que ela é especializada em publicar livros de autores brasileiros. Agora me fugiu o nome da editora. É uma editora independente, né, bem pequena, mas também é de brasileiros, né? De brasileiros. Marcelino Freitas. Marcelino Freitas. Eu acho que esse é o nome do autor mesmo. Acho que é Marcelino Freitas. Eu sei que tem um autor que chama Marcelino, né, que tem um livro traduzido por essa editora, né? O Ferraz, acho que também tem por essa editora. Você conhece o trabalho dele? Sim. Então, tem livros assim, mas é uma editora bem pequena. É uma editora bem. Fugiu mesmo o nome da editora, né? Eu estava lendo Eu recentemente. lembro de ler nos livros. Um dos livros que eu mais adoro na vida é o livro de cartas do Caio Fernando Abreu. Eu estou sempre relendo aquele livro lá. E ele não tem um trecho onde ele morou na Inglaterra que ele estava lançando Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, que eu acho que era esse, em Londres, e que ele, emocionado, que tinha visto pela primeira vez um livro dele numa vitrine lá e tal. E eu não me recordo se ele conseguiu ter uma continuidade, se publicaram os outros livros, e se ele conseguiu ter. Mas era a obra de um agente, entendeu? Que foi lá e ofereceu, e fez todo o trabalho. Hoje tá mais profissionalizado, acho que essa questão, então depende muito dessa figura que as pessoas em geral não conhecem muito, que é a questão que é o agente literário. Para você hoje ser publicado por qualquer grande editora vamos dizer, nos Estados Unidos mesmo, se você não tiver, você pode ser um autor desconhecido. Se não tiver um agente, você não entra em nenhum grupo editorial. Pode ser de grande porte ou não, que você não entra. A figura do agente, ela é muito necessária. Aqui no Brasil até que está começando agora, tem algumas agências novas aparecendo. A Auditoria, não sei se você conhece, a Auditoria, ela começou agora. Já tem a Vilas Boas, que já tem um bom tempo, né? Tem a Página 7 também, que é uma agência especializada mais em literatura mais jovem. Então, assim, tem várias agências surgindo no Brasil, e isso é bom, que vai profissionalizando mesmo, né? Profissionalizando de verdade. E entender também a carreira do escritor, né, como carreira, sabe? Eu mesmo, eu vejo o que eu faço como carreira. E a gente tem essa ideia de gestão de carreira, de produção, se você quer realmente tentar sobreviver disso, né? E lutar contra essas barreiras de falar, o brasileiro não lê, o livro no Brasil não vende. Mas eu sou muito contra tudo isso, sabe, Teddy? Eu sou mais assim, muito otimista demais, né? Eu acredito demais que todas essas frases elas podem ser quebradas. E você acreditar em algo, eu acho que tem muito mais valor. É que eu acho que isso não é verdade, né? O brasileiro ele lê menos do que muitos povos, claro, do que, por exemplo, os argentinos aqui ao lado, eles leem muito. Eu lembro de ter uma estatística, um número, um dado que impressionava quando eu li, que era que só a cidade de Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil inteiro.
Mas também Buenos Aires é impressionante nesse sentido, realmente. Agora não, mas a última vez que eu tive lá, ou eu já tive várias vezes, adoro essa. Não tenho preconceito, muito antes, pelo contrário, contra o Uruguai, Argentina e tal. Se tinha uma coisa que ficava aberta até muito tarde, às vezes até a madrugada, eram as livrarias. Então, é uma relação diferente, a cidade respira livro. Tem uma obra clássica deles, que é o Dom Segundo Sombra, que é como se fosse o Martim Fierro deles, um livro relacionado à questão do folclore, do personagem folclore, que tinha uma livraria que só tinha esse livro e as edições dele. Então, tu entrava na livraria, não tinha nenhum outro tipo de livro, nenhum outro livro, era só esse. Isso é para vocês perceberem como é específico, né? Ou também como é forte esse mercado editorial na Argentina. Mas, em contrapartida, eu acho que o Brasil cresceu muito, tem muitos leitores, tem clubes de livro, agora tem livros com um sistema de assinatura como a TAG Livros, que é aqui do Sul, e outros, e editoras menores fazendo um trabalho incrível também em relação a livro com objeto de desejo. É o caso da Dark Side, que os livros da Dark Side são livros que o cara quer pegar o livro na mão, quer folhear, é lindo o livro, entendeu? E se o mercado é pequeno, ok, ele é pequeno, mas ele resiste bravamente. E se ele resiste é porque tem leitor, tem gente interessada, e eu acho que a tendência é que as pessoas que lutam pela causa do livro, elas vão acabar vencendo, entendeu? Porque elas são mais determinadas. Sim, e também se não tivesse esse potencial todo literário, você não veria uma Happy Collins que tem mais de 200 anos em atividade aqui no Brasil. Você não veria um aglomerado como a Planeta dentro do Brasil. O audiobook, o quanto o audiobook, Teddy, cresceu nos últimos tempos agora, né, vindo produtoras de fora, né, não me lembro se é uma produtora da Suíça ou se é a Storytel, que ela chama. Né? Vindo para o Brasil, gigantesca, né? Vindo para o Brasil. Então, assim, investindo aqui no Brasil, acreditando no Brasil. Eu acho que foi essa estante, a Planeta e eu acho que foi a Record, montaram a Outbooks, que é sobre audiobooks, para gravar os audiobooks, né? A produtora de audiobooks, uma plataforma de audiobooks. Então, você vê ali o potencial literário crescendo cada vez mais, investimento, entendendo isso também como mercado, que é um mercado a ser explorado. E várias pequenas editoras começando, pessoas engajadas. Só isso aqui que a gente está fazendo já é um movimento literário onde está engajando pessoas, né, a se interessar pelo poder do livro, né, pela literatura em si, as histórias. Né. Fala, poxa, eu nunca li um livro do Teddy, eu vou procurar, não sabia que o Teddy era escritor. Né. Então, assim, isso é um movimento literário que pode cada vez mais só crescer, mas também depende das ações, como nossas, né, que somos escritores. Eu acho assim, o escritor ele mora numa cidade pequena e lá não tem uma feira literária, lá não tem nada, né? Vou chamar um grupo de amigos, vou chamar aqui um pessoal legal da cidade, vamos pegar uma cerveja e colocar uns livros na mesa e fazer umas rodas aqui e começar a fazer o movimento. É assim que nasce uma feira, é assim que as coisas começam a mudar. Né? É assim que as pessoas começam a pensar, com pequenas ações. Né? Sabe que o Rio Grande do Sul, se tem uma coisa que a gente aqui pode se orgulhar, é do número de eventos literários que tem. O dado ele não é muito atualizado, mas a última vez que eu vi, o Rio Grande do Sul tinha 130 eventos literários anuais. 130 feiras de livro, como eles chamam aqui, porque os eventos em geral são chamados de feiras de livro. E o segundo estado que mais tinha, que era São Paulo, não chegava até a 40. E por que isso? E eu sei porque eu convivo muito com esse universo aqui no Rio Grande do Sul. Toda a cidade, todo pequeno município, por menor que ele seja, ele tem uma feira do livro. E se tem uma coisa que já faz parte desses eventos, é que algum autor vai aparecer para fazer uma fala, para participar de algum encontro com o público, entendeu? E no meu caso, uma coisa até que eu digo que foi uma missão também que o Marcelo Escler me deu, que era eu levo a música
né? E levo a literatura. Eu busco o público que gosta de música para dentro do evento literário. Isso, como eu digo, foi uma missão que ele me deu, porque tem uma história engraçada que um cara me ligou para participar de uma feira do livro num balneário aqui, assim, né? E eu falei assim, nossa, pequeno, eu não conhecia direito como é que funcionava, tá? Eu disse, mas esse lugar tem feira de livro e tal. E aí ele falou assim, o Moacir Scler já confirmou que ele vai. Daí eu falei, mentira. Bem, imagina, um imortal vai se meter numa feira de livro, num balneário. Pô, o cara mentindo deslavadamente na minha cara. E eu, ao invés de dizer para ele, não vou aparecer, seu mentiroso, nada, eu falei aquele famoso, tá, deixa eu ver como é que tá a agenda, eu já te respondo e tal. E ia dizer não, né? Eu falei, pô, que vergonha isso. Por uma coincidência incrível, na época eu participava de um programa que eu fiz durante 11 anos numa TV local aqui, que era um programa chamado Café TV Com, que era fundamentalmente sobre livros. E aquela semana o Moacir Scler foi no programa. E aí eu falei, Scler, tu não acredita, cara? Os caras não perdem a noção, né? Acredita que o cara da feira de livro tal, do balneário tal, falou que tu vai na feira do livro? E comecei a rir. Ele falou, mas eu vou. Aí eu levei um choque, assim, um susto. Vai mesmo? Ele te convidou? Eu falei, me convidou. Então tu vai também. E aí que ele disse, a tua missão é essa. Tu tem que levar o público da música para dentro dos eventos literários. Aí eu tomei isso para mim como uma missão da vida, né? E eu fiz em muita feira de livro, em cidades muito pequenas. Eventos assim, que tinham... Eu fiz uma cidade chamada Chuvisca. Chuvisca. E por uma coincidência absurda, assim, chuviscava na noite que eu fui até lá. E naquela noite eu fui de carro, que ela não é muito longe daqui, 1h30, e a Inês foi junto comigo. Eu cheguei a fotografar o termômetro do carro, estava 2 graus. E cheguei lá, eu em Chuvisca, eu olhei assim, tinha as tendas, né, das feiras, né? Então tinha um lugar que tinha marcado, era uma espécie de um galpão, que tem muito CTG aqui, que é o Centro de Tradições Gaúchas, e tinha algumas barracas que já estavam fechando. E aí eu olhei, chegando com o carro, e disse, puxa vida, caí numa cilada. Com esse frio, chuviscando, em Chuvisca, ninguém vai na feira. As barracas estão até fechando. Fiquei desolado, assim. Daí me aproximei mais do lugar e estacionei o carro num lugar que ficava longe da entrada desse galpão, que era um galpão muito grande. E aí veio me receber a pessoa que tinha me chamado. Aí eu desci, peguei meu violão e ele viu que eu estava com uma cara desanimada. O que houve? Ele, pena, né? Feira aí, né? Ninguém, né? Ele, como assim ninguém? Eu falei, as barracas e tudo, o galpão. Ele falou, não, tá todo mundo dentro do galpão te esperando. Nós fechamos aqui para poder te assistir. Eu falei, sério? Tá o prefeito, tá todo mundo lá. Cara, eu entrei no galpão, devia ter umas 1000 pessoas. Todo mundo sentadinho, esperando para assistir o autor. E foi muito legal, porque tinha uma banda de uma molecada, assim, que tinha uns 14, 15 anos, que fazia parte do cerimonial da noite, uma homenagem a mim tocando uma música do Nenhum, acho que era Paz e Amor. E aí eles me falaram, e os meninos nervosos na minha presença, e aí eu falei, posso cantar junto com vocês? Esses caras quase desmaiaram. Então a gente fez uma noite incrível, em Chuvisca, com 2 graus, e todo mundo lá dentro para prestigiar o evento. Eu escrevi um livro, ele chama É Pra Hoje Respire. Eu escrevi ele em 2016, eu ainda não lancei ele. Estou procurando a editora para lançar ele. E nesse livro, o meu personagem, que chama Maurício, ele é um neuropsicólogo. Esse cara, ele tem sempre no Spotify dele uma playlist que ele escuta de músicas. Aí tem um momento, né, que ele está correndo, ele está ouvindo no Spotify, ele está ouvindo a canção Camila, Camila, do Nenhum de Nós. Aí o narrador fala, né, do álbum de 1987, o primeiro álbum de estreia do conjunto, né, e ele transborda de emoção. Que demais, cara. Porra,
nos eternizou nas palavras do escritor. Sim, aí eu coloco aqui, nesse trecho eu vou colocar para você, a voz do Teddy continua de onde parou com Camila, que aí eu falo da sua voz, tá? Só para registrar, tá bom? Um carinho muito grande que eu tenho pelo seu trabalho. Admiro muito a banda, o conjunto. O que eu mais admiro no trabalho de vocês, no todo, é a construção do trabalho, que é a mesma formação e tem o mesmo respeito, o mesmo carinho, sabe? Isso é de admirar, né, para essa sobrevivência de mais de 30 anos de carreira. Assim, as mesmas pessoas, eu brinco muito quando eu vou falar do Nenhum de Nós para alguns amigos que eu gosto do Nenhum de Nós porque lá não saiu ninguém, só entrou gente. Só entrou só. Mas é uma coisa interessante, mas tu vê, esse ano vão ser 35 anos, né? É inimaginável, né? Tu começar algo e alguém te dizer, tá, isso aí vai durar 35 anos. A pessoa pensa, não, mentira. Não vai até tão longe, né? Não vai, não é possível. E isso avança, né? E essa construção, ela é uma construção que envolve muito sacrifício, muita dedicação, muito trabalho. Não se chega onde a gente chegou sem isso. E uma coisa que é uma persistência, entendeu? Se tem alguma coisa que eu acho que hoje muita gente carece disso, né? E hoje se usa uma outra palavra que também cabe, mas eu prefiro ainda a persistência, mas você usa muita resiliência, também se fala, né? Mas a gente, em vários momentos, assim, poderia ter jogado a toalha que não ia ser feio, entendeu? Poderia ter pensado, bom, acho que daqui para frente não vai. Mas sempre teve um pensamento assim, que quem começou fomos nós. E quem pode abreviar isso somos nós, não nada de fora. Não a gente não se submete à circunstância, contexto, gravadora, pressão do mercado. Não, se nós decidirmos que por algum motivo referente a nós a gente chegou num bom termo, ótimo. Agora, não vem alguém tentar nos encerrar ou abreviar a nossa vida porque quer, ou por questões externas, ou porque não funciona desse jeito. E eu acho que as pessoas poderiam aplicar essa lição para a sua vida, né? Se aqui a gente... Tem muita gente que me pergunta, qual é o segredo? Eu estou começando com uma banda agora, estou começando com música agora. Qual é o segredo, né? O que eu tenho que fazer? E eu sempre falo, só tem um resultado que, dependendo do que tu fizer, está garantido. Tem um resultado que tu fizer, está garantido. Se tu desistir, tu não vai a lugar nenhum. Isso está garantido. Agora, se tu persistir, o futuro está aberto. Se tu continuar acreditando, se não for agora, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 anos. Mas se tu desistir, a gente já sabe o que vai acontecer. Isso é garantido. Com nenhum aí foi isso que aconteceu. A gente não aceitava uma coisa vindo de fora ser determinante para uma decisão nossa. Teddy, para a gente encerrar, indica para a gente aí um livro, um filme, uma série que você estiver vendo aí. É um filme, em inglês é Sound of Metal, ou Som do Silêncio. É um filme incrível, foi um dos filmes mais incríveis que eu vi nos últimos tempos, que é a respeito de um baterista que toca numa banda de rock alternativo e ele começa a perder a audição. É um filme, assim, precioso para quem gosta de música, para quem não gosta, para quem gosta de cinema, e eu indico muito ele. Então, eu acho que em português é o Som do Silêncio, em inglês é Sound of Metal, que é recente, acho que vai concorrer ao Oscar. Ele ganhou um prêmio de melhor ator numa premiação recente que teve o cara, que é um rapper, por sinal, o ator que faz o papel do baterista. Livro, eu vou indicar um autor que foi o nosso patrono da Feira do Livro online, que teve em Porto Alegre. A Feira do Livro esse ano foi online, que é o Jefferson Tenório, que é um cara que escreve de uma maneira brilhante, direta, às vezes crua, como se diz, no melhor sentido da palavra, e que eu indico qualquer um dos livros dele, vale muito a pena. Ok, então. Quer indicar algum álbum? Alguma coisa boa para a gente ouvir? O que eu tenho mais ouvido, que eu respondi esses dias nas perguntas, são os discos, ou o disco, que a Taylor Swift lançou no final do ano passado,
que é o Folklore e o Evermore, que eu gostei muito daquela estética, pouquíssimos elementos. Achei que as letras são muito legais, gostei da narrativa que ela colocou ali, me surpreendeu. Ela, como compositora, eu sabia que ela era competente, mas não com essa. E é um disco feito em parceria, os dois discos feitos em parceria com caras brilhantes, o produtor e o guitarrista do The National, que é uma banda incrível. E me surpreendeu também para ela escolher ele para trabalhar junto. Eu aconselho a ouvir. Com ouvidos, sempre aconselho.